Você já se acomodou? Está pronto aquele vídeo, Luciano? Eu só queria que você assistisse 2 minutinhos um vídeo, para que depois a gente compartilhasse a palavra de Deus. Desliga a luz lateral, vamos lá? Preste atenção nesse vídeo, se ele estiver pronto aí. Só cuida o áudio para mim, tá? Aqui tem áudio. Preste atenção, por favor. A história dos moravianos. A história dos moravianos antecede a reforma de 1500 de Martinho Lutero. Os moravianos foram os primeiros protestantes a colocar em prática a ideia de que a evangelização dos perdidos é dever de toda a igreja, e não somente de uma sociedade ou de alguns indivíduos. No levante das guerras dos anos 1600, a Boêmia e Morávia, antiga República Tcheca, foram dominadas por um rei católico romano, o qual desencadeou uma terrível perseguição contra os moravianos. 15 de seus líderes foram decapitados. Os membros da igreja foram mandados para os calabouços e para as minas para trabalhos forçados. As escolas deles foram fechadas. Bíblias, inários, catecismos e escritos históricos foram totalmente queimados. Foram todos espalhados. De fato, 16.000 famílias repentinamente se tornaram refugiadas. Por quase 100 anos, procuravam fugir da perseguição. Por causa disso, formaram uma poderosa rede de cristãos clandestinos, através de pequenas células. Anos mais tarde, em 1722, um pequeno grupo desses refugiados estava à procura de algum lugar onde pudesse se sentir seguro. Quando cruzaram a divisa da Alemanha, ouviram de um lugar conhecido como Herrnhut, uma pequena faixa de terra na propriedade de Nicholas Ludwig van Zinzendorf. Zinzendorf assumiu a responsabilidade não apenas supervisionando como dono da terra onde viviam, mas sim para lhes servir de pastor. Em 1727, um derramar do Espírito de Deus uniu a comunidade. Quando o avivamento espiritual ocorreu em 1727, começaram uma vigília de virada de relógio, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. O livro devocional, conhecido como Lemas Diários, que ainda tem sido publicado pela Igreja Moraviana, era o devocional mais amplamente usado entre os cristãos europeus. O ministério moraviano era fortemente regado por oração. Tiveram uma vigília de oração que durou um tempo de 100 anos, literalmente. Os moravianos não eram altamente educados, nem teologicamente treinados. Eram comerciantes. De fato, os 2 primeiros missionários que foram enviados eram coveiros por profissão. 2 jovens moravianos, de cerca de 20 anos de idade, ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, onde 3.000 africanos trabalhavam como escravos e cujo dono era um britânico agricultor e ateu. Esses jovens fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. A resposta do dono foi imediata. Nenhum pregador e nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. O homem disse que aceitaria, mas não pagaria nem mesmo o transporte deles. Então, os jovens usaram o valor de sua própria venda para custear sua viagem. No dia da partida para a ilha, as famílias estavam reunidas no porto para se despedirem dos jovens. Houve orações, choros e abraços. Amigos e familiares puderam dar o último adeus para seus irmãos. E algumas pessoas falaram: "Por que vocês estão fazendo isso? Vocês nunca mais irão ver seus familiares e amigos e vão ser escravos para o resto de suas vidas." Mas quando o barco estava se afastando do porto, os 2 jovens levantaram suas mãos e declararam em voz alta: "Para que o Cordeiro, que foi imolado, receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas." Esse tipo de amor nos leva a apoiar os interesses de Deus e a ficarmos intensamente zelosos por sua honra e glória. Fruto de um avivamento. É um amor que chora por causa das pessoas que não conhecem a Cristo. É esse tipo de amor que ardia como fornalha no coração dos moravianos e também será despertado em seu coração. Pois afinal,
é o que estamos buscando. Mais paixão, mais fogo e mais glória. Você pode aplaudir o Senhor por esse vídeo. Que coisa boa. Eu quero convidá-los à palavra de Deus. Nós estamos encerrando o nosso propósito desse mês do ensino. E o tema desta noite é enviar, assim que está o nosso informativo. Essa é a palavra desta semana. Vamos ler então esse texto de João, capítulo 1, e versículo 11, que diz: veio para o seu, mas os seus não o receberam. Essa é a palavra de Deus. Se você se lembrar do texto do mês, que é o texto de Mateus 28, que você já sabe, porque nós passamos o mês todo citando esse texto, não é? Onde o Senhor Jesus, pregamos na primeira semana, onde Ele vai dizer, não é? Ide por todo o mundo, ensinai o Evangelho a todas as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas até que eu venha. Se você se lembra bem, e você tem em mente esse texto, e você assiste esse vídeo, então você percebe que de fato, literalmente, esse grupo de indivíduos, de irmãos, eles entenderam o enviar, eles entenderam a missão que Jesus começou. E lembre que eu até citei para vocês a palavra uma frase do Miles, de que Jesus, que Deus, ele termina para depois começar, que o Senhor Jesus começou o seu ministério e Ele terminou o seu ministério com as mesmas instruções, ganhando pessoas para ganhar vidas, salvar indivíduos. Ele vai começar o seu ministério convidando pessoas, ensinando pessoas, salvando pessoas, como uma demonstração de que, de fato, esse era o seu ministério. E depois Ele encerra o seu ministério trazendo a missão do capítulo 28 de Mateus, que é para que a igreja, todos nós, pudéssemos ir e sermos testemunhas do Senhor Jesus. Então, quando você faz conexão com esses textos, e você faz conexão com esse vídeo, você percebe que, de fato, esses irmãos entenderam isso. Eles entenderam o enviar de Jesus. Então, se eu fosse acrescentar, eu pensei isso hoje, se eu fosse acrescentar algo nesse título, eu colocaria, como está aqui, como bem colocou o pastor Jefferson, enviar. Não é cumprindo a missão do mestre, ou seguindo a missão do mestre. É exatamente isso que o mestre recomendou que esses irmãos moravianos fizeram. Eles abriram mão dos seus desejos e prazeres em prol de uma missão já estabelecida há muitos anos atrás. Eles cumpriram isso, queridos, não é? E veja, nós como igreja, nós precisamos estar atentos a essa mensagem. Às vezes nós nos acomodamos com facilidade e nós não estamos ouvindo o clamor das pessoas à nossa volta. Nós não estamos ouvindo o clamor dos perdidos, porque nós não sofremos essa perseguição em nosso país, nós não temos restrição a pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Então, às vezes, porque não há isso, nós nos acomodamos, então nos sentimos confortáveis no nosso culto de devocional, ou no nosso culto de celebração no domingo, vindo com as famílias, semana após semana, sem compreender qual é o nosso propósito como igreja, sem compreender qual é a nossa real missão como igreja do Senhor. De vez em quando, a gente escuta uma palavra, poxa, é verdade, eu preciso ser uma testemunha, eu preciso pregar a palavra de Deus, mas já tem muito pregador, o Brasil já está praticamente alcançado, o Brasil é um país cristão, mas na verdade, queridos, mesmo sendo um país cristão, esse país não se converteu de verdade. Não existe a palavra genuína que liberta o indivíduo. Não quer dizer que se alguém carrega uma Bíblia, conhece o Deus da Bíblia e serve o Deus da Bíblia. Então, na verdade, nós como igreja precisamos atentar ao chamado e permitir por Deus sermos enviados para fazer diferença aonde quer que estejamos. Você pode aplaudir o Senhor? Por favor, faça com alegria.
Eu primeiramente quero vos pedir, a começar por mim, de nós sairmos da nossa condição de conforto. É isso que eu queria suscitar no coração dos senhores e das senhoras nesta noite. Nós saímos dessa posição de conforto. Eu estou indo, eu estou bem, não é? Estou servindo a Deus e isso está ótimo. Mas se nós fazermos uma análise da nossa vida como cristão, quantas pessoas reconhecidamente, nesse ano, estamos a quase metade do ano, nós trouxemos à igreja, nós lançamos uma semente de salvação. Quantas curtidas nós já demos em vídeos, em outras coisas, em tanta tolice. Quanta semente de salvação a gente já lançou durante esse, vamos dizer, primeiro semestre. Quantas pessoas nós trouxemos até o batismo, e elas estão aí caminhando na sua fé. O que nós estamos fazendo como servo de Deus? Quantas pessoas você conhece, eu à nossa volta, totalmente perdido, totalmente descrente e desconhecendo a salvação de Cristo, e nós sabendo da salvação, e nós tendo experimentado essa salvação, o que nós estamos fazendo? Então eu queria, no primeiro momento, nós pensarmos nisso, que já houve em muitos momentos, como esses irmãos, que eles despertaram, eles entenderam que não bastava ficar apenas ali orando, celebrando, na sua comunidade, no seu povo, eles precisavam fazer algo mais. Há muita gente fora dessas quatro paredes que precisam ser salvas, ser libertas, serem transformadas, serem restauradas. E nós temos a missão para isso, nós temos os predicados para fazer. Por favor, o próximo texto. É um texto que está no seu informativo, o texto de Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Veja, queridos, essas palavras são de Jesus. Antes dele ser assunto aos céus, sim, ele estava reunido com os seus discípulos, e essas são palavras dele, ele dizendo: eu quero que vocês sejam as minhas testemunhas. E se vocês precisam de mecanismos, dos meios para serem minhas testemunhas, vocês terão. Todos nós que aceitamos a Jesus, poderemos ter tranquilamente os mecanismos, os meios, os recursos para sermos testemunhas do Senhor. Quem sabe você pode pensar: pastor, eu tenho receio, eu tenho vergonha, eu sou uma pessoa tímida, eu não sei... não gosto nem do convívio social de pessoas, eu não sou muito reservado, eu não gosto de falar em público, olha, individualmente também. Como é que eu vou lançar a semente de salvação? O que eu preciso fazer para ser uma testemunha de Jesus? É isso aqui. É só você receber o Espírito de Deus. E nós podemos receber o Espírito de Deus, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olhe, às vezes nós, igreja do Senhor, nós confundimos: para que eu recebo poder? Para que Jesus me batiza com o Espírito Santo? Meus irmãos, a ênfase, o propósito maior de sermos inundados pela presença de Deus, falarmos em línguas, sermos batizados com o Espírito Santo, nos enchermos de graça de Deus, não é simplesmente para que eu possa dizer: eu sou cheio do Espírito Santo. Ah, eu tenho o Espírito Santo, você não tem. Ah, eu falo em línguas e você não. Olha só como eu fico no mistério, como eu rodo, como eu canto, como eu pulo nas paredes, como eu vou na igreja. Isso não tem propósito algum, querido, se o objetivo não for alcançado, que é ser testemunha de Jesus. Na verdade, eu conheço muitas pessoas que na sua essência, elas são extremamente tímidas, mas quando são tomadas pelo Espírito Santo, elas têm a palavra de Deus revelada como uma semente de fogo, falada ao coração do ouvinte. Eu conheço muitas pessoas que elas socialmente são muito quietas e reservadas, mas quando elas são tomadas por Deus, elas falam com uma propriedade tão poderosa que os seus ouvintes são convencidos de que há algo sobrenatural nessa pessoa. Então, na verdade,
nós somos cheios do Espírito Santo com um propósito primeiro, principal: sermos testemunhas do Senhor Jesus. Esse é o propósito. Nesta noite, nós vamos orar a Deus. Nós vamos ter um tempo de oração com vocês. Nós vamos orar ao Senhor nesta noite. E vamos pedir para que o Espírito Santo enche esta igreja com o poder dos céus. Com o poder dos céus. Com o poder do Espírito de Deus. E gostaria que você, ao terminar esse culto, saísse tão inundado dessa graça, para quando você estiver diante de pessoas oprimidas, sobrecarregadas, perdidas, você ter a palavra que vai libertar essas pessoas, a palavra que vai salvar essas pessoas. Você vai dizer: um dia eu fui perdido, um dia eu fui destruído, um dia eu andei pelo vale da sombra da morte, um dia eu pensei no suicídio, um dia eu quis sair de casa, um dia eu quis me matar, um dia eu estava desiludido, até que Jesus me achou, até que Jesus me encontrou, até que Jesus me abraçou. Ele quer abraçar você também. Na verdade, nós somos cheios do Espírito de Deus para sermos testemunhas do Senhor. Meus irmãos, foi por isso que a igreja primitiva, em menos de 20 anos, quase todo mundo conhecido, tenho dito isso há 14 anos aqui no Templo das Nações, de que a igreja primitiva, 20 anos depois de estabelecida, aqui em Atos capítulo 2, é quando vai descer o Espírito Santo, que Pedro vai pregar, e 3.000 pessoas aceitam a Jesus e já se batizam. Menos de 20 anos depois, quase todo mundo conhecido já tinha sido alcançado pelo Evangelho, porque todos eles entenderam que foram cheios do Espírito Santo para pregar a Jesus, para anunciar o Cristo. Você imagine, eu disse esses dias, imagine vocês, nós aqui com 100 células, 1.600 pessoas nas nossas células. Você imagine esses 1.600 pessoas, cada um dirigindo uma célula, seriam 1.600 células, no mínimo 10 pessoas por célula. Quantas pessoas teríamos? 16.000 pessoas, com facilidade. O nosso alvo é 10% da cidade, 30.000 pessoas. Nós teríamos mais da metade do nosso alvo. Pessoas atraem pessoas, como um abismo atrai um outro abismo, luz atrai luz, trevas atrai trevas, pessoas atraem pessoas. Então vejam vocês, com facilidade, nós já teríamos 16.000 pessoas sendo alcançadas nesta cidade. Não com muita dificuldade poderíamos mudar o rumo, inclusive político, desta cidade. O diabo sabe por que milita contra a igreja. Eu disse a vocês que em São Paulo nós entrávamos em favela, que a rota não entrava, mas a igreja entrava. O fuzil não entrava em algumas favelas em São Paulo, mas eu entrava com a pastora com a Bíblia. O fuzil não entrava, mas a Bíblia, a palavra de Deus, entrava. Então a igreja tem a graça de Deus para fazer a diferença. Nós precisaríamos entender isso, queridos. Deveria arder em nós esse desejo primeiro de ser testemunha de Jesus, de ganharmos pessoas, de querer ser cheio do Espírito Santo. E às vezes é por isso que não somos cheios, porque o nosso propósito não é o principal. O nosso propósito principal de ser cheios é falar em línguas como todo mundo fala. É de repente dar uns mexidos, siriri, siriri. Esse não é o propósito principal. Não é? Caranguejo, caranguejo. Não é o propósito principal. O propósito principal de sermos cheios do Espírito de Deus é sermos testemunha de Jesus. Era anunciar a palavra de Deus, esse poder que me dá ousadia, que eu tenho vergonha de falar, mas há uma força maior em mim. Há um desejo maior em mim. Há um desejo maior no meu coração de libertar o perdido da sua perdição. Nós temos um mecanismo. Nós temos os meios, nós temos os recursos. O recurso primeiro, queridos, é o poder de Deus em nós. O poder de Deus quebra o jugo, a glória de Deus quebra toda a opressão.
Depois entra as outras coisas, entra a mídia, entra a comunicação, entra um monte de coisa. Mas se tudo isso não tiver o poder de Deus, não tem dádiva alguma. O que liberta o oprimido é o poder de Deus, que tira o pecado do mundo. E nós podemos ter isso. Fique à vontade para aplaudir a Jesus, porque Ele merece. Por favor, próximo slide. Eu sei, esse é o texto que está no seu informativo. Olha esse texto. Eu sei que tudo há um propósito e há um tempo. E quem sabe nós estamos esperando por um tempo. Eu sei que há um propósito, há um tempo de Deus para todas as coisas, isso é certo. Mas eu acredito que esse é o tempo, meus irmãos, de nós fazermos alguma coisa como igreja, de verdade, sermos mais ousados em pregar a palavra, em abrir células, em sair e levar a semente de salvação. Para quem que eu disse, quem foi que assumiu agora o Semipã que eu falei esse dia? Foi o Alário Sandro. Eu disse, nós precisamos voltar a fazer, por exemplo, aquele sopão, aquelas coisas que o Naigo e a Vanessa faziam, e evangelizavam, e dava o sopão, mas dava a palavra também. Saímos na rua, o pessoal saía de madrugada, dando cobertor, dando chá, dando sopa quente, dando o Novo Testamento, levando a palavra. Nós precisamos voltar a fazer essas coisas. Fizeram agora há pouco? Ai, que bom, que bom. Esse foi o meu pedido que eu disse. Nós precisamos voltar a fazer isso. Continuar no presídio. Continuar lá no presídio levando a palavra de salvação aos que estão apenados. Esse é o chamado da igreja. Continuar nos hospitais. Esse é o chamado da igreja. Não é apenas do indivíduo. Eu não vou porque eu não sou do Semipã. Nós somos igreja, queridos. Esse é o chamado para toda a igreja. Esse é o tempo. Que tempo nós estamos esperando, queridos? O que nós estamos esperando para nos colocarmos à disposição de Deus? Não importa se você tem 50 anos de evangelho, se você tem um mês de evangelho, esse é o tempo. Esse é o tempo que Deus está preparando e tem preparado, está posto, para que eu e você possamos ser testemunhas do Senhor Jesus. Fique à vontade para aplaudir Jesus. Ele merece todo o louvor. Sabe, às vezes nós nos acomodamos com tanta coisa. Você já ouviu contar a história para você do seminarista? Ele não sei por que está fazendo no seminário. Ele estava lá no seminário, dizendo, ele se preparando para o pastorado, estudando teologia e tal, mas era muito relapso. Não orava, não fazia os trabalhos direito, faltava demais. Não tinha vocação, sumia das aulas. Aí um dia o professor disse, por que você tem demorado? Ele disse, porque eu tenho tido visões. Que visões? Qual foi a última que você teve? Ele disse, a última visão que eu tive, eu vi 3 letras. Lembra dessa história? A última visão que eu tive, eu vi 3 letras. É por isso que eu atrasei no seminário, que eu estava tendo uma visão. O que você viu, querido? Ele disse, eu vi um V. Eu vi um P. E eu vi um B. E aí o professor disse, qual o sentido desta visão? Ele disse, deve ser V, é vai. O P é pregar. E o B é as boas novas. Vai pregar boas novas. O professor olhou e disse, mas rapaz, você é o aluno mais relapso da turma. Você não faz trabalho, você não comparece, você não ora, você não monta o esboço. Você tem certeza que esse é o que quer dizer essas letras? V, P e B, vai pregar boas novas? Eu digo para você que eu tenho uma nova visão dessas letras. O V é vai, está correto. Vai, está correto. O P não é pregar, é plantar. E o B não é boas novas, é batata. Vai plantar batata. Esse não é o seu lugar. Você não entendeu o que é ser igreja. Não é vai pregar boas novas, é vai plantar batatas. Meus irmãos, nós estamos às vezes nesse afã de ter visões, de ver coisas,
E as pessoas estão perdidas na nossa volta e nós não estamos sendo igreja. Por que alguém está num seminário à toa, perdendo tempo, brincando? Meu Deus do céu, não entendeu o chamado, não compreendeu isso. O que nós como igreja estamos fazendo aqui, domingo após domingo, se a gente não se importar em trazer uma pessoa para estar conosco? O que nós estamos fazendo em nossas células, semana após semana, se nós não nos preocuparmos em dizer, eu preciso levar alguém hoje para a célula? Nós levantarmos um dia e colocarmos em oração o nome de uma pessoa. Como dizia a mãe dizia, hoje eu coloquei o nome de alguém debaixo do meu joelho. Essa pessoa está debaixo de oração. Sabe? Levantarmos e pensarmos em alguém e dizer, essa vai ser a pessoa que eu vou convidar. E passar o dia orando por isso, intercedendo por isso. E lá em algum momento ligar e dizer, você é o meu convidado, você é a minha convidada, venha hoje. Sabe? Nós amanhecemos o dia pensando quem nós poderíamos trazer à casa de Deus. Quem nós poderíamos levar às células. É por isso que existem as células, queridos. Porque se alguém acha que na igreja vai vir aqui, vou vir o culto, então eu vou ter que já dizimar, eu vou ter que ofertar. Tem essas pessoas que têm esse preconceito com a igreja. Aí você diz, vamos às nossas células. A célula é uma reunião familiar, uma reunião de amigos. Não sei nem dizer que é célula, é reunião de amigos, onde a gente lê a palavra e ora uns pelos outros. Você é o nosso convidado. A pessoa senta lá, há um violão, há um som, alguém cantando, tocando. É uma conversa tão graciosa, demora 1 hora. Meu Deus, olha que estratégia de Deus, meus irmãos. Nós deveríamos amanhecer o dia e ficar pensando quem eu poderia levar. Imagine se essas 1.600 pessoas na célula se tornarem líderes de células, com facilidade, com esse pensamento de ser enviado, cumprir a missão do mestre. Muito mais do que cantar aqui na igreja, pregar aqui na igreja, dançar aqui na igreja, ficar na recepção aqui na igreja, na assistência pastoral aqui na igreja. Cada um abrir uma célula, cada um multiplicar, cada um abrir uma casa, sabe? Servimos aqui dentro, servimos a nossa comunidade, mas há um propósito maior de nós ganharmos almas aí fora. Trazemos a presença de Deus, recebemos os mecanismos de Deus. Saber que esse é o tempo de Deus. Não esperar. Ok, hoje nós temos em nossa igreja toda uma estrutura de ensino. Você se batizou agora ou não se batizou ainda, nós temos uma classe para você. Uma classe de princípios. Nós vamos ensinar os princípios bíblicos da palavra de Deus. Que coisa boa. Você está na igreja, quer trabalhar aqui no Templo das Nações. Nós temos uma classe, a escola de líderes. Temos toda uma estrutura de ensino para quem quer trabalhar aqui dentro. Você quer avançar mais na teologia? Nós temos o médio em teologia. Temos o seminário de teologia. Não, eu quero mais, eu quero um nível superior de teologia. Nós temos aqui o nível de superior de teologia reconhecido pelo MEC. Ok, nós temos todas as instâncias da teologia. Mas eu lhe peço algo. Não espere chegar até a faculdade para ganhar almas para o Senhor. A gente pode começar agora. Nós podemos começar hoje. Nós podemos começar aqui, nesse exato momento. Esses irmãos moravianos eram iletrados. Você viu o vídeo. Ok, pudemos pregar e pastorearmos e chegarmos nesse nível de conhecimento teológico. Isso é maravilhoso, não tenha dúvida disso. Mas não espere. Deus está chamando agora. Meus irmãos da igreja primitiva, as pessoas se convertiam agora. Se convertiam, aceitavam Jesus agora. Eles voltavam para o seu trabalho, para o seu convívio com família, onde estavam trabalhando. Eles já se preocupavam, como é que eu vou pregar a palavra para o meu superior, para os meus queridos. Eles já pensavam de que como é que eu vou ser uma testemunha do Senhor Jesus. E na primeira oportunidade que eles tinham, eles faziam isso. E é por isso que as pessoas vinham e todos os dias Deus acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Porque todos tinham as suas preocupações com o seu dia a dia. Todo mundo tem os seus afazeres. Você tem o seu trabalho, você tem a faculdade. Mas a gente não para em função do perdido, querido. Ok, você pode estar no final, lá no seu TFG. Aí aparece um perdido. Não, agora deixa eu terminar meu TFG, depois eu falo do amor de Deus para você. Não.
Você pode seguir trabalhando, se formando, você pode seguir a sua vida, mas não coloque como descaso essa missão de sermos igreja, de sermos testemunhas. Escute, eles faziam isso, seguiam uma vida normalmente. Você não precisa sair do seu emprego, olhe para mim, você não precisa sair do seu emprego, você não precisa sair da faculdade, do seu trabalho, para pegar a palavra. Você não precisa sair do seu convívio. Na verdade, esse é um propósito de Deus, que você fique aonde você está, lá no exército, lá na faculdade, e lá você pregar às pessoas que estão à sua volta. Porque às vezes a gente pensa, vou ter que sair, ir lá para a China, ir lá para o Japão. Aonde nós estivermos, no meio aonde estamos, é possível ser igreja. Devemos ser igreja. E devemos pregar a palavra às pessoas que estão perdidas e resgatá-las e tirá-las do império das trevas e trazê-las para o reino do amor de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Por favor, o faça com alegria. Esse é o tempo. Esse é o momento. Sabe, queridos, ao longo da história nós vemos Deus agindo por meio dos seus servos. Você vai ver, por exemplo, quando José ele é levado para o Egito, a intenção dos seus irmãos é matá-lo, mas lá ele é a bênção para servir de provisão para o seu irmão. Sabe, ele viveu com um propósito. Nós como igreja precisamos viver com um propósito maior. Qual é o nosso propósito? A pastora pregou muito bem ontem nos jovens, ela dizia acerca das escolhas. Ela disse ontem que foi muito boa a palestra. Para mim é a melhor pregadora que eu já vi na minha vida, essa mulher, essa loira linda de alto nível. Eu disse, você ganha como é que é? Joyce, 1000. Porque a Joyce Maia é muito incisiva. Você fala com elegância e com graça. E você é um pregador de alto nível, deve pregar mais. Domingo que vem ela vai pregar em nome do Senhor. É que ela não queira. Ela está debaixo do meu jejum, do meu joelho. Que coisa boa. E ela disse ontem, quando você quiser escolher algo, pense em que isso vai contribuir para os outros. Em que isso vai contribuir para o próximo. Eu não posso pensar, olha, eu vou querer essa profissão porque eu vou enriquecer. Só por isso. Sabe, há um propósito que deve ser estabelecido em nós. Qual é o nosso propósito como igreja? É sermos testemunhas do Senhor Jesus. Amados, eu tenho certeza que tem gente aqui que teve experiência em ônibus, tiveram experiência em aeroportos, tiveram experiência em consultórios médicos, em local de trabalho. Do perdido vinha até você clamando, falando, e quem sabe você foi o link de salvação para esta pessoa. Você deixou uma semente para esta pessoa. É dessa maneira que nós devemos ser. Não perder essa oportunidade. Vivemos com propósito nesse mundo. O propósito de José lá no Egito foi ele ser o sustento para o mundo da sua época. Ele cumpriu com esse propósito. Gente, eu acredito que não há coisas piores acontecendo nesse mundo, porque a igreja está aqui. O diabo não consegue destruir sua casa, porque você é a igreja dentro da sua casa. Porque você é a luz dentro da sua casa. Por isso que o diabo não destrói. Eu quero convidá-los a viver com um propósito. José foi enviado para ser o provedor para o seu povo. 400 anos depois, mais de 400 anos depois, Moisés vive com um propósito para libertar o povo. Olha que interessante isso. Anos depois, Josué é aquele que vai viver com o propósito de conquistar pelo seu povo. Então veja cada servo de Deus vivendo, cumprindo a sua missão. Minha gente, se nós como igreja não cumprimos a nossa missão, nós não seremos igreja, nós não viveremos com propósito. O nosso propósito é libertar pessoas. O nosso propósito é falar a palavra de Deus. Nosso propósito é trazer as pessoas das trevas para a luz. O nosso propósito é orar pelo perdido. O nosso propósito é sermos testemunhas do Senhor Jesus. Esse é o tempo.
Esse é o momento. Há pessoas diante de nós com essa necessidade. Digam amém. Olhe para o seu irmão e diga: o momento é esse. É o próximo texto? Olha esse texto, e eu vou encerrar com esse texto. Romanos capítulo 10, versículo 8. Esse texto não está no seu informativo. Ele está 10, verso 15, se eu não me engano. Mas eu acrescentei mais esse texto. Se você quiser usar no seu informativo, você pode utilizar. Romanos 10, 8 diz: mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está na sua boca, em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. A palavra de Deus, querido, está na sua boca. Você só vai abrir a sua boca e Deus vai falar através de você. Há um outro texto da Bíblia que não coloquei aqui, que diz que não se preocupe com o que há vez de falar, mas eu colocarei as palavras na sua boca. Sabe, não se preocupe, você tem a palavra de Deus na sua boca. Se você disser um perdido, Deus tem um projeto na sua vida. Deus ama você. Deixa eu orar por você. Eu já contei que a minha família foi salva, não com uma pregação do irmão, mas com um convite. Ele disse: vamos à igreja. Meu pai e minha mãe saindo do consultório psiquiátrico com meu irmão amarrado em cordas, louco, um dia de tarde. Minha mãe chorando, o meu irmão querendo quebrar as coisas porque tinha um desvio mental. E aí aquele homem chegou e disse: irmão Sebastião, disse: o que é isso? E minha mãe disse: ele tem uma deficiência mental. E a minha mãe caiu em pranto. E aí ele disse: eu vou no lugar onde se fala de Jesus. Eu quero convidar a senhora, seu marido e seu filho para ir hoje à noite. Lá tem um culto. O pastor vai estar lá orando. Leve seu filho lá. À noite, meu pai e minha mãe estavam sentados lá, não era uma igreja, era um terreno. Sabe, não tinha cobertura, era só um terreno. Aí minha mãe levou cadeiras, se sentaram e ali ficaram. E foi nessa igreja que eu nasci, que eu cresci. Foi apenas um convite, você me entendeu? Está na sua boca, é só um convite. É só você mandar uma mensagem. Está no seu celular. Está no seu celular, está no seu e-mail. É um e-mail, é uma mensagem. A palavra está na sua boca. É só você falar: olha, venha hoje à noite. Vá à nossa célula. Venha ao nosso culto, venha ao nosso grupo. Nós queremos você, Deus ama você. A palavra está na sua boca. Próximo texto, por favor. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houve quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Meus irmãos, há um problema aqui, queridos. Como é que as pessoas elas irão crer se elas não ouvirem falar de Deus? Como elas vão ouvir? Como elas vão crer? Como é que elas vão ouvir se não há quem pregue? E como pregarão se nós não formos enviados? Você pode ser enviado hoje sem sair do seu trabalho, sem sair do seu emprego, sem sair do seu empreendimento. Você pode ser enviado hoje, porque as pessoas estão vindo até nós. Nós podemos ir até elas, seguindo o nosso trabalho e a nossa vida. Se você parar para fazer uma análise no seu local de trabalho, quantas pessoas são cristãs? Talvez poucas, talvez nenhuma, talvez só você. Então você é a testemunha de Jesus ali. Você é a luz naquela escuridão. Você deve ser enviado, eu devo ser enviado. Meu desejo é que nós possamos entender essa missão e sermos enviados para libertar os perdidos. Se nós fizermos isso, nós estaremos vivendo como igreja, vivendo com propósito. Você pode aplaudir o Senhor? Eu quero convidá-los a fazer isso com alegria.